A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui e já quero desafiar você a compartilhar o link deste vídeo lá nos seus contatos, lá no WhatsApp, nos seus grupos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você considera importante e relevante para ouvir uma palavra de Deus hoje. Então mande lá nos seus contatos e nos ajude. Você é inscrito aqui já no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Verifique também lá se o seu sininho está ativado, para que você possa receber sempre uma notificação de quando um novo vídeo ou um programa estiver ao vivo acontecendo, para que você não perca nenhum evento que acontece aqui na TV Viva Promessa. É muito importante que você verifique a sua inscrição e o sininho, se ele está ativado. Quero também aqui convidar você, desafiar você a pegar a sua Bíblia. Pegue a palavra de Deus aí. Eu gostaria muito que você acompanhasse o que eu vou dizer aqui hoje, baseado nas Escrituras. Quero que você ouça do próprio Senhor Jesus ensinamentos abençoados para a sua vida. Nós estamos falando aqui já há algumas semanas sobre o sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte, um sermão extraordinário. Nós estamos aprendendo passo a passo o que Jesus ensinou nesse sermão. E hoje nós vamos ver sobre mais um mandamento, mais uma lei que Jesus trata, porque agora nós estamos na sessão em que Jesus fala da lei de Deus, como deve ser a relação do cidadão do reino dos céus com a lei de Deus. E o que Jesus vai tratar aqui hoje é sobre a questão do adultério. Será que adultério ainda é pecado nos nossos dias? Será que adultério ainda é pecado em meio a uma geração moderna? Como é que você tem lidado com a sua sexualidade? Ela tem servido para a glória de Deus ou ela tem servido para o pecado? Nós vamos estar tratando disso hoje. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia para que você pudesse ter um encontro com a palavra mais uma vez. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois da vinheta, e nós vamos tratar desse tema. Muito bem, meu querido irmão, irmã. Então, eu quero convidar você a pensarmos aqui sobre esse tema da qual nós estamos tratando. Jesus está pregando aqui em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, está pregando um sermão. E o tema desse sermão é o reino dos céus. Ele começou falando das bem-aventuranças. O que são essas bem-aventuranças? As bem-aventuranças são as características daquelas pessoas que são os cidadãos do reino dos céus. O reino dos céus é composto por pessoas. E quais são as características das pessoas que compõem esse reino? Estão lá nas bem-aventuranças. Depois nós vimos que o Senhor Jesus, ele comparou os cidadãos desse reino como sal da terra e luz do mundo. Jesus falando da importância de nós influenciarmos o mundo em que nós vivemos a partir dos princípios e valores do reino dos céus. De nós darmos um bom testemunho da fé que nós professamos, da fé que nos alcançou. E então depois Jesus começou a falar a respeito da lei. Ele deixou claro que ele não veio abolir a lei, que ele não veio acabar com a lei. Pelo contrário, ele veio trazer a pura e perfeita interpretação da lei de Deus. E nós vimos aqui na semana passada que a primeira coisa que Jesus tratou
foi sobre um mandamento: não matarás. E Jesus disse que não matarás não significa apenas tirar a vida de alguém. Jesus disse que você e eu temos a capacidade de matar as pessoas através da ira, através das ofensas, e matar as pessoas, a reputação das pessoas. Você não sabe do que eu estou falando? Então entre aí na nossa playlist Evangelho em Foco e assista, logo depois que nós acabarmos aqui, o sermão da semana passada, para que você possa entender melhor. Então hoje eu quero continuar essa caminhada com você. Então abra sua Bíblia, por favor. Eu quero ler juntamente com você o texto bíblico, Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 30. Mateus capítulo 5, verso 27 ao verso 30. Pegou aí a sua Bíblia? Está pronto para ler a palavra de Deus? Então vamos lá. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Ou, na sua Bíblia mais tradicional, não adulterarás. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito o leva a pecar, arranque e o jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo que se todo ele ser lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Pois muito bem. Então Jesus agora vai tratar mais um aspecto da lei. Só lembrando que Jesus não está tratando aqui da universalidade da lei. Ele não está tratando de todos os mandamentos da lei de Deus. Ele está dando aqui, pontuando alguns mandamentos para trazer um ensinamento. O ensinamento de que nós devemos resgatar o verdadeiro significado da lei de Deus. Eu quero lembrar a você, como eu disse na semana passada, que Jesus está fazendo um contraste aqui entre aquilo que os líderes e os mestres de Israel ensinavam e aquilo que a lei dizia. Ou seja, lá no tempo de Jesus, havia uma coisa chamada tradição dos homens, que eram interpretações e emendas que eles haviam feito na lei de Deus. Jesus então faz um contraste entre essas interpretações e esses remendos que eles haviam feito na lei e aquilo que a lei verdadeiramente significava e dizia. Por exemplo, Jesus vai fazer isso aqui novamente, como nós vimos na semana passada. Ele vai fazer aqui novamente, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Não adulterarás. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. O que os líderes judaicos, no tempo de Jesus, eles ensinavam? Eles olhavam para este mandamento, não adulterarás, e eles simplesmente diziam: olha, o que é adultério? Adultério para eles era quando você fosse para a cama com a mulher ou com um homem. Como você se deitava com uma pessoa que não fosse seu marido ou sua esposa. Então você cometia adultério, quando você tinha relações sexuais com aquela pessoa. Mas e se eles pensavam assim: mas se você, todavia, desejar alguém, se você, todavia, arder-se de desejo por alguém, isso não é adultério, isso não é pecado. É basicamente assim: olha, desejar não é pecado. Já ouviu esse ditado? Não. Olhar não arranca pedaço. Não é assim? Já ouviu isso? Alguém dizendo isso? Não, olhar não é pecado. Olhar não é problema. Será que é isso mesmo? Eles ensinavam isso. Então, assim, desde que a pessoa podia desejar, a pessoa podia imaginar-se, a pessoa podia sonhar com a outra. Não, isso não é pecado.
Não, eles diziam, não, isso não é pecado. Adultério é só se você consumar o ato. Só se você consumar o ato. O problema é que a palavra de Deus traz um princípio diferente para a questão do pecado. A Bíblia vai nos mostrar que o pecado não nasce no ato. O pecado nasce já no mau desejo. Desejar realmente não é pecado em um determinado sentido. Quando você tem desejo pela sua esposa, isso não é pecado. É bom que você deseje a sua esposa. Quando você tem desejo pelo seu marido, isso não é pecado, isso é uma bênção. É bom que você deseje o seu marido. Agora, existe um tipo de desejo que a Bíblia chama de concupiscência. Essa palavrinha difícil, esquisita e incomum. Você sabe o que é concupiscência? Concupiscência é desejo fora do lugar. Concupiscência é o desejo que você não deveria ter. Concupiscência é o mau desejo. A Bíblia fala da concupiscência dos olhos, do desejo dos olhos. Um desejo que está colocado sobre a pessoa errada ou sobre o objeto errado. Então, concupiscência é desejo fora de lugar. E desejo fora de lugar é pecado. Davi tinha todo o direito de desejar sua esposa. Mas quando ele olha e vê Batseba e ele deseja ela, esse já é um mau desejo. O pecado de Davi não começa com ele deitado na cama com Batseba. O pecado de Davi começa quando ele deseja deitar-se com ela. Quando ele pergunta para os seus oficiais, quem é essa mulher? Ali começa o adultério de Davi. Começa ali. Os mestres da lei ensinavam isso. Desde que você não consuma o ato, você não tem problema, não é adultério. Então Jesus vai dizer, olha, não, senhor, eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, o que é cobiça? Desejo fora de lugar. Desejar aquilo que não pode ser desejado. Quando Eva come do fruto, tem um pregador que diz uma frase interessante, ele diz assim, a mão que toma do fruto já é uma mão pecadora. O pecado, no caso de Eva, começa quando o texto bíblico diz que ela, olhando para aquele fruto, viu que era um fruto agradável, que dava entendimento. Ela é um olhar de cobiça. Ela olhou e desejou aquilo que Deus lhe proibiu. Ali começa o pecado. O apóstolo Tiago diz que o pecado começa na cobiça. Ele faz uma associação entre a geração do pecado e a geração humana, a gestação humana. O apóstolo Tiago diz que nós ficamos grávidos do pecado através da cobiça. A cobiça é quem vai gerar o pecado, e o pecado, uma vez gerado, ele é dado à luz. Então, o adultério de Davi com Batseba começa lá com Davi perguntando por ela, desejando por ela. Ele vai ser concebido na cama. Então Jesus está aqui dizendo exatamente, trazendo esse princípio. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem desejado alguma mulher que não seja a sua? Você tem desejado algum homem
que não seja seu marido? Será que você tem cometido esse tipo de pecado sexual? Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido irmão, irmã, você que está namorando. Ter desejo, cobiçar corpo da sua namorada é pecado. Porque o que esse mandamento trata aqui se estende ao não casado. Você, solteiro, não se enquadra em nenhuma classificação que a Bíblia apresenta sob o direito à sexualidade no corpo de outra pessoa. O apóstolo Paulo vai ensinar que a sexualidade do marido pertence à mulher e a sexualidade da mulher pertence ao marido casado. Meu irmão, minha irmã, você que está namorando, o corpo da sua namorada, a sexualidade da sua namorada, do seu namorado, não pertence a você. Você não tem direito de usufruir isso, não é seu. Será depois que você casar. Será depois que você assumir um compromisso de casamento. Aí sim, sua sexualidade pertencerá a ela. Sua sexualidade pertencerá a ele. Mas até lá não. E quando você cobiça isso, ou manipula isso, ou exerce algum tipo de atividade sobre este corpo, você está pecando contra Deus. E vou lhe adiantar uma coisa, você também não tem direito de exercer nenhum tipo de manipulação sobre a sua própria sexualidade. Porque sua sexualidade não está em você, não pertence a você. Sua sexualidade pertencerá ao seu marido, à sua esposa quando você casar. Até lá, a manipulação disso é pecado. Desejar isso, Jesus diz, é pecado. É pecado. Agora, Jesus mostra o que é o verdadeiro pecado com relação a essas coisas. E ele mostra como nós devemos, então, lidar com essa situação. Porque tem gente que fala assim, eu não posso ver um rabo de saia. Não, eu não me aguento, eu não me seguro. Peraí. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus está tratando aqui e está levando em consideração a premissa aqui é que Jesus está lidando com homens e mulheres que fazem parte do reino dos céus. Gente que foi alcançada pela graça. Gente que foi liberta da escravidão do pecado. Gente que foi lavada pelo sangue de Jesus e que tem o Espírito Santo vivendo na sua vida. Gente que recebeu domínio próprio sobre o seu próprio corpo, suas próprias emoções, seus desejos. Gente que tem a sua vida impactada pelo direcionamento de Deus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, diante dessa premissa, Jesus diz, se o seu olho direito leva a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É lógico que Jesus não está falando aqui para você cometer automutilação. Jesus está dizendo aqui o seguinte, você tem problema com pornografia? Tire os seus olhos disso. Desvie o seu olhar. Você não aguenta ver um rabo de saia? Tire o seu olhar. Desvie o seu olhar. Você recebeu domínio próprio sobre os seus membros. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, que uma vez que o velho homem foi crucificado em Cristo e ressuscitado juntamente com Jesus, o
O apóstolo Paulo vai dizer que diante dessa perspectiva, nós não apresentamos mais os nossos membros escravizados ao pecado, mas nós apresentemos os nossos membros como membros de justiça, para a glória de Deus. Então tire os seus olhos disso. Desvie o seu olhar. Tem um grande pregador na história da igreja que dizia que o primeiro olhar, esse é impossível, mas o segundo não. Não. Primeiro você não controla, você não é vidente, você não tem espírito de adivinhação, você não é onisciente, você não sabe o que vai acontecer, então o primeiro olhar não tem como você impedir. Agora o segundo olhar, sim. Qual é a sua fraqueza? Está nos olhos? Naquilo que você vê? É um gatilho para você? Ora, saia do gatilho. Desvie o seu olhar. Você tem problema com pornografia? Então saia da tela. Não acesse os sites. Você é livre em Cristo. Você pode dizer não ao pecado. Você tem... A sua fraqueza é flertar com alguém? Então não flerte. Controle a sua boca. Controle o seu olhar. Controle as suas pulsões, as suas inclinações. Veja o que o Senhor Jesus continua dizendo. Vamos lá. Ele diz: é melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Teu olho te faz pecar? Presta atenção. Ele está colocando aqui, olha, se o teu olho te leva a pecar, então arranque e o jogue fora. Desvie o seu olhar. Desvie o seu olhar. É isso que ele está ensinando. Verso 30 ele vai dizer: se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. Você entendeu o que Jesus está ensinando aqui? Ele fala do olho e da mão. Pelo olhar, os nossos desejos muitas vezes são ativados. Então, o que é que faz, o que é que aciona o gatilho do seu desejo? O que é que você vê que aciona os seus gatilhos? Desvie o olhar disso. Desvie o olhar disso. Tire o olhar. Porque funciona assim. Nós vemos, cobiçamos através daquilo que vemos, ou através daquilo que nós ouvimos, porque o ver aqui faz parte dos sentidos, através das percepções que nós temos, nós ouvimos, nós vemos. Isso tudo é algo que entra em nós. São os meios pelos quais nós percebemos o mundo, a realidade. O que é que são os gatilhos? Quais são os gatilhos que você percebe que te leva ao pecado? Jesus diz: desvie a sua percepção, o seu olhar. Desvie que essas coisas tenham acesso a você. O salmista já dizia: Senhor, põe guarda, Senhor, nos meus ouvidos. Põe guarda, Senhor, nos meus olhos. É isso que ele está dizendo. Senhor, coloca filtro, não deixa passar não. Desvie o seu olhar para que nem a cobiça comece. Mas pode ser que a cobiça comece. Preste atenção, ainda dá tempo. Jesus disse que o pecado já começa na cobiça, no ver. E esse pecado que começa na cobiça, ele vai se desenvolver em algo prático. É por isso que ele vai dizer: se a tua mão te faz pecar. Mão, prática. Aquilo que você cobiçou, aquilo que você desejou, se você não cortar isso, isso levará à prática. Lembra de Davi? Ele deseja, ele vê, ele busca informação, ele dá uma ordem para que essa mulher venha até ele e ele se deita com ela. Ele executa a cobiça
que o coração dele desenvolveu. Então Jesus está dizendo: corte, lance fora aquilo que desperta o gatilho da sua fraqueza. Corte a sua mão, não é para cortar a mão, não é para vir decepar a mão, não. Jesus não está fazendo apologia aqui, nenhuma à mutilação, à automutilação, não é isso é pecado. Você não pode ferir o corpo, porque o corpo pertence ao Senhor. Jesus está dizendo, de forma drástica, tome uma atitude drástica, não veja, desvie o olhar, não pratique, desvie-se da prática. É indo para lá que você vai praticar isso, então faça um giro de 180 graus, vá em lado oposto, não pratique, não faça, não fale. É isso que Jesus está orientando. Assim nós devemos lidar. Não é fazendo interpretações equivocadas da lei de Deus. O problema não está na lei, o problema está em você. O apóstolo Paulo já apresentou isso em Romanos capítulo 7. A lei é santa, justa e boa. O problema não é a lei, o problema sou eu. A minha natureza, a sua natureza pecaminosa. Aí está o grande problema. Portanto, Jesus então está nos ensinando que adultério é pecado ainda nos nossos dias. Desejar a mulher do outro, ou a outra mulher, ou outro homem, isso é pecado. Não é porque nós estamos na era da modernidade que isso aqui se tornou obsoleto. Não. Isso aqui é uma realidade, é pecado. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus um dia virá como juiz e julgará esse pecado. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quais são os gatilhos que você precisa vigiar na sua vida? Quais são? Eu gostaria de orar por você em nome de Jesus nesse momento. Vamos orar. Pai Santo, ó Deus, eu oro a Ti nesse momento em nome de Jesus, por esse irmão, por essa irmã, que tem vivido, Senhor, literalmente na prática do adultério. Eu oro a Ti, Senhor, por esse rapaz, por essa moça, que tem vivido, Senhor, na prática, ó Deus, não do adultério porque ainda não é casado, mas da fornicação, da prostituição, da manipulação, da própria sexualidade. Isso, meu Deus, defrauda a sexualidade que o Senhor criou para a sua glória e o prazer dele ou dela. Tem misericórdia, meu Deus. Pai Santo, o Senhor já libertou esse irmão, essa irmã da escravidão do pecado. Faz ele entender, faz ela entender, Senhor, que não precisa mais obedecer ao pecado como um senhor, como um dono de escravos. Faz entender que agora esses mesmos membros, a sexualidade deve ser apresentada ao Senhor como instrumento de justiça para a glória do Teu nome e para o benefício dele e dela. Em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, esse irmão, essa irmã que está lidando, meu Deus, com a cobiça, que está lidando, meu Deus, com os desejos e as pulsões do coração, que está, meu Deus, se queimando, inflamando de desejo por quem não é seu marido ou sua esposa. Tem misericórdia, dê domínio próprio, Senhor. Liberta, meu Deus, desta cobiça, desse desejo que não é bom desejo. Pai Santo, abençoa, meu Deus, coloca o desejo no lugar certo. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Nós te suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, irmã, quero aqui agradecer a Deus pela sua vida e quero convidar você. Próxima semana, nós vamos aqui falar de um outro aspecto muito importante,
de um mandamento que, olha só como é que são as coisas, os líderes judaicos do tempo de Jesus inventaram um mandamento. Você sabe qual é o mandamento esse? Eles inventaram um mandamento. Interessante. Eles criaram um mandamento chamado divorciarás. Olha, sabia disso? Nós vamos ver sobre esse mandamento aqui na próxima semana. Mandamento que não é bíblico, não é da parte de Deus, é da parte dos homens. Olha a que ponto nós chegamos. E eu quero convidar você para que possamos ver juntos, de acordo com a palavra de Deus, este mandamento que a tradição dos homens inventou. E agora eu quero desafiar o seu coração. Você já é um parceiro aqui nosso? Você sabia que você pode ser um colaborador desse projeto? Um amigo da missão? Está aqui o QR Code, todas as informações. Por favor, nos ajude também nesse projeto para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Quero também desafiar você, novamente, a compartilhar essa mensagem. Foi importante para você? Então compartilhe aí, meu irmão. Em nome de Jesus, seja crente. Coloque aqui embaixo nos comentários de onde você está nos acompanhando. Deixe ali a sua opinião, deixe ali o seu abraço, a sua saudação, nós sempre lemos. E quero também pedir a você, fique agora, continue conosco. Temos um programa agora chamado Conexão Feminina, com a diaconisa Mariluze e todas as suas convidadas ali mais que especiais. Um programa relevante para a nossa igreja e para você, minha irmã, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação até aqui. Que Deus abençoe o seu coração e até a semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus.